Porra, muito obrigado pela presença. Que bom que vocês vieram. No show em inglês não tinha ninguém. Só tava você perdido aqui. O cara veio no show errado. Cara, fazendo show. Não, mas foi mó legal. Aí tava aqui ele, como é que você chama mesmo? O Everaldo tava aqui na plateia. Ele comendo com a esposa, puto da vida. Sei que esse cara, o que acontece? Ele veio no show errado. Tava feliz pra caralho, né, Everaldo? Falei, what's your name? Ele falou, Everaldo. Ederaldo é pior. Falei, you're from Texas, man. Ederaldo, porra, no show em inglês. Viajou. O cara é de Pinhais, claramente não é pra... Uma pergunta aqui para começar conhecendo vocês um pouco aqui nessa plateia. Temos alguém aqui entre 18 e 25 anos, por favor. Vamos trocar ideia, alguém entre 18 e 25 anos. Vamos ver aqui na plateia, galera mais nova, vamos ver. Alguém? Cadê? Ali a moça, tudo bem você? Como você chama? Isadora, tudo bem? Quantos anos? 24. Faz o que tu? O quê? Empreendedora, olha, adoro essa juventude que é empreendedora. O que você faz que você empreende? Faz sobrancelha? Ah, essa é manicure, né? De sobrancelha. Como é que chama isso? Sobrancelheira. Empreendedor, eu faço sobrancelha online aí. Passa a máquina aí, mano. Você tem um estúdio mesmo? Você tem um estúdio mesmo? Que legal, mano. Quantas pessoas trabalham lá? Oi? Você e mais uma. Tá começando o empreendimento, é isso aí. Um dia você vai ter um puta empreendimento. Vai ser, mano, um McDonald's da sobrancelha. No lugar do M do Mac vai ser 2 sobrancelhas. Em forma de M, o bagulho vai pro mundo inteiro. Você vai calar minha boca, Isadora. Torço por você. Não pode ficar humilhando a plateia. Isadora. O que você mais gosta de fazer no seu dia, Isadora, além da sobrancelha? Começou o quê? Moldar? Abordar? Caralho, Isabela. Vou falar com a galera mais velha daqui a pouco, calma aí. Você tá bordando com 24 anos? 30 anos eu vou te perguntar o que você mais gosta de fazer é andar de cadeira de roda. Chu do caralho, ela corre na ladeira, ela pega um gás. Tá bordando, Isadora, que bonitinha. Que legal, não, então você faz o micro detalhes assim, né? Você deve ter bastante coordenação, né, não? Da hora, eu jamais conseguiria. Muito bem. Bordando, olha, uma jovem diferente, jovem idosa de Curitiba. Inclusive eu tava falando isso pra plateia aqui de antes, né? Que os caras estavam perguntando, mano, você é idiota, você vai fazer um show em inglês em Curitiba, porra, você é burro. Falar, mano, nada a ver, cara. Curitiba tem tudo a ver. Porque o americano é frio. Eu falei, mano, eu vou pra Curitiba, que aqui é bem pior. Diz que o último americano que veio pra cá ficou em depressão. O cara falou, mano, tá saudade do Alasca. O cara chorou pra caralho, tá ligado? Tá vendo? Essa piada eu contei em inglês, você não entendeu. Você também não, né? O Ederaldo, né, nessa piada, ele comeu um frango a passarinho na minha frente. Falei, caralho, que frio pra caralho eles são mesmo. Ederaldo nem aí, mano. Puta que pariu. Mas foi divertido, foi legal. Quero voltar mais vezes. Não em português, em inglês. Sacanagem.
Da hora, mano. E, porra, alguém acima dos 60 anos aqui na plateia? Ederaldo, você mesmo. Quantos anos você tem? 49. Ederaldo. Me perdoa. Cara, não, se ele odiou inglês e português, foi muito pior agora. Cara, melhor não ter entendido, né? Mas para de beber, né? Você tá se acabando. São 2 sessões. São 2 sessões. Não, tô falando na vida. Você bebe desde os 10, né, Ederaldo? 49 aninhos, Ederaldo? Tô brincando, você parece mesmo. O que você faz pra se manter vivo? Ela, né? Cara, me perdoa, Ederaldo, me perdoa. Os filhos e os bisnetos. Tem alguém acima dos 60 anos aqui, o Ederaldo, eu me confundi, me perdoa. Ainda bem que ele é homem, homem dá pra zoar pra caralho. Se tivesse feito isso com a mulher, acabava o show agora, né? Alguém acima dos 60 anos aqui nessa plateia. Ah, tem um pedal pra eu acender. Ah! Agora é a primeira vez que eu uso o pedal. Alguém acima dos 60 anos aqui na plateia? Os velhos essa hora tá dormindo. Acima dos 50 anos, vamos ver, tem alguém? Eu tô vendo, mas não vou apontar que é indelicado. Acima dos 50, você? Tudo bem? Qual o seu nome? Cláudia, tudo bem, dona Cláudia? Quantos anos? 59, tá quase, mas não é 60 ainda. Deixa pro Ederaldo. Tá... Cláudia, o que você faz da vida? É só pisar de novo que eu desligo. Muito bem. Administradora, olha, do quê? Salão de cílios. Do quê? Empresa de tecnologia, que legal. Qual empresa? Como? Velcis. Eu acho que você conhece, está instalado em todas as estradas, rodovias e ruas aqui de Curitiba. A Velcis é instalada em todas as empresas, rodovias e ruas de Curitiba. Vocês conhecem a Velcis? Ah, é radar? Filha da puta, Cláudio. Porra. Bem melhor trabalhar com sobrancelha. Empreender. Mas você constrói o bagulho? Sim, a tecnologia funciona. Todo mundo tomando multa. Endividado, puto da vida. Ah, muito bem. Nós somos fabricantes. Fabricante, muito bem. Cláudia, fala uma parada pra mim. Tem alguma coisa que você acha que você faça hoje melhor do que você fazia antes? Sim. Radar. O quê? Relacionar com pessoas, por exemplo. Se relacionar com pessoa. Ah, antes com filho. É lógico, você não tinha filho com 12 anos, né, Cláudio? Muito bem, se relaciona bem. Seus filhos estão aqui? Só meu marido. Só seu marido. Não se relaciona tão bem, então. Eles nem quiseram vir hoje. Mas muito bem, que bom que você está aqui, viu, Cláudia? Muito obrigado, não vou constranger mais. E você está me chamando muita atenção, que bonitinha. Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Gabriele. Tá com o marido aí, de boa? Tudo bem? Não vai nascer agora, né? Quanto tempo tá aí? Eu tô um pouco aflito. Quanto tempo? 8 meses. Bom, alguém tem algum médico aqui só para saber? Pra gente já deixar ligado aí? Por enquanto só tem uma mina que trabalha com sobrancelha. Não pode fazer porra. Não. Você, mano, médico? Fica esperto aí, ó. Se vazar um líquido... Tô brincando. Que legal, vai ser menino ou menina? Uma menina, muito bem. Você vai ver, sua vida vai acabar. Já tem outro filho? Já tem? Um menino? Não, maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigado por terem vindo aqui. Dizem que o riso faz bem pra gravidez, viu? Ocitocina. Não fala outra língua comigo. É verdade, o hormônio da alegria do bebê. Não, mas é um hormônio positivo. É isso aí, muito bem, da hora. E você faz o que da vida, mano? Quem? Capitão da Marinha Mercante. Beleza, vamos mudar de assunto.
Eu nem sabia que existia uma marinha mercante. Pra mim isso aí só no jogo da vida. Marinha mercante é a marinha, só que mercante. Pra quem não sabe, eu nem sabia que tinha marinha em Curitiba. Não faz sentido. Ela caiu nessa, mano? Você falou, tô na marinha. O cara é em Curitiba, não tá na marinha, nem fudendo. Tinha que ter inventado outra coisa, uma aeronáutica, um bagulho. A base fica na Ilha do Mel. Muito bem, vamos seguir o show. Paranaguá. Da hora, muito prazer, desejo muita saúde pra bebê. Que maravilhoso, cara. Uma menina, meu Deus do céu. Como é bom, né, mano? Olha só pra vocês, Curitiba, que da hora tá aqui, porra, finalmente. Uma pergunta aqui, mais uma pergunta só, rapidamente. Queria falar uma coisa, esclarecer. O Muita Treta foi o show que eu fiz antes desse aqui, um show muito polêmico. Muito polêmico, eu não queria fazer, acabei fazendo. Porque foi o momento que eu vivi, entendeu? Pandemia, falava de pandemia, política, doença terminal, doença venérea. Esses eram os temas mais leves do show. Então eu resolvi fazer um show diferente, esse aqui, sabe? Um show livre de polêmica, cara. Simplesmente para divertir a plateia. Certo? Eu acho que essa é a função real do comediante. Por isso queria saber a opinião do Edevaldo. Sem as paquitas de político. Calma, Edevaldo. E do nosso amigo da Marinha Mercante de Curitiba e da Juventude Reggae sobre a legalização da maconha. Vamos começar com o Edevaldo. Sua opinião, Edevaldo, sobre a legalização da maconha. Lembrando que tem um cara da Marinha Mercante na sua frente. A legalização, Edevaldo. Como é que você chama, a esposa do Edevaldo? Acreditou nisso? Se parasse numa blitz ele escapava. Já fumei. Agora eu sou contra. O Edevaldo é muito engraçado, né, cara? Ederaldo, desculpa, calma aí. Falei, porra, vai tomar no cu. Ederaldo. Ederaldo é uma figura. Ai, cara. Aí eu vou falar homofobia, né? Já deu com, mas hoje parei. Você já deu, é problema teu. Mas é lógico que eu já dei. No teatro a gente é obrigado a dar pra ver se gosta. E eu adorei. Ederaldo, você é muito engraçado, cara. Mas fala pra nós, você é contra a legalização? Desculpa, eu fiquei tirando sarro. Por quê, Ederaldo? Não é que eu sou contra. Eu sou contra. Não, calma, deixa ele falar. Ele tá ótimo. 10 Heineken. Ele vai falar da legalização. Não, mas tá bom, calma, tá tudo bem. Relaxa, Ederaldo. Quer fazer a porra gira imposto pra pelo menos o que vai ser gerado de vagabundo. Meu Deus do céu. Do nada o Requião tá sentado. Calma, Ederaldo. Calma. Legaliza, gera imposto. Ponto. Legalize e gera imposto, tá bom. Calma, cara, perguntei sua opinião, você me deu um plano de governo. Daqui a pouco você vai falar e pula aí. Não vou falar, calma, Ederaldo. Ele tá muito bravo, cara, calma. Ederaldo tá mais louco que o Batman aqui. Ele tá bebendo desde o primeiro show em inglês. Não, e ele começou comendo frango a passarinho. Ele bebeu tanto que ele tava entendendo as piadas no final. Muito bem, muito bem. Vamos perguntar a opinião de a nossa amiga empreendedora de uma empresa de cílios.
Sobrancelha, é a mesma merda. Cílio, é igual, cílio, depilação anal. Eu gostaria de fazer, mas olha, fala pra nós uma coisa. Sua opinião, contra ou a favor da legalização? Contra, por quê? Já tem droga demais, é melhor. Uso medicinal, ok. Tá bom. Tô com dor de cabeça, vou fumar. Não, quero saber opiniões contrárias. Você, nosso amigo da Marinha Mercantil. É legal ele falar só a favor, fumo pra caralho. Sua opinião. Como é que você chama? Armando. Diga pra ele, não posso fazer nenhum. Tá medo, né, do Armando tá armado no show. Tinha que fazer essa, todo mundo fala. Fala aí, Armando. Eu acho que eu concordo com um amigo ali, acho que tem que haver regulação mesmo. Você é amigo desse cara? Tem que haver regulação de imposto. Exatamente, no modelo. Também. Calma que ele tá... Não interfere. Como é que é? Em alguns estados, onde tem centro de distribuição, que é regularizado, arcada imposto, tem controle de qualidade, tudo isso aí é interessante. Alguns... Ah, tá vendo? Cabeça aberta. Alguns lugares legalizam, entendeu? É isso aí. Depende do estado, né? Eu concordo, mano. Eu acho que, por exemplo, São Paulo tem que ter maconha. Cara, o trânsito do caralho lá, mano. Agora a Bahia vai legalizar, parou. Um braço pra Bahia, já é legalizado. Ai, caralho, muito bom, muito bom. Sabe que, mano, esses dias eu me prometi, eu falei, cara, quer saber? Tem umas coisas que eu não quero mais fazer, de verdade. Não vou mais fazer piada de política, sabe? Porque o povo é meio doente da cabeça. Falei, eu não vou ficar fazendo piada de política. Não vou, chega. Aí liguei a TV, vi o Bolsonaro, popcorn, ice cream. Flanders. Falei, que porra é essa, mano? Não, Tonho da Lua viu essa cena e falou, esse cara é mongoloide. Que porra é essa, velho? Não, Joel Santana falou, this is very embaraçoso, porra. Que inglês de bosta. E eu acho muito louco, cara, porque, tipo, o Donald Trump e ele têm uma amizade. E eu fiquei me perguntando, como? Eu acho que é por isso, né, cara? O Trump é um puta cara, né? Ele tem os puta negócios estressantes, se reúne com o mundo inteiro. O cara faz reunião com o Vladimir Putin pra discutir a Putin, puta maluco, os dois, né? Não, vamos fazer a paz, os puta papo denso, né? Com cada político. Aí chega o Bolsonaro na sala dele, ice cream, popcorn. Aí o Trump fala, mano, serve uns petiscos pra esse retardado. Ele é muito engraçado. Flanders. Que puta que pariu, cara. Isso foi muito engraçado, cara. Ô, mano, eu dei risada pra porra. Que coisa, cara. Só o Brasil, né? Tem umas paradas assim. Agora, mano, enquanto isso, né, cara, no mundo tá tenso pra cacete também, né? Os caras falaram, Rabin, você viu a guerra comercial? Eu falei, que porra é essa? Estão jogando moeda uns nos outros? Você tá andando na rua, voa uma máquina da PagSeguro na sua cabeça? Você toma uma voadora da Betina na boca? Guerra comercial. Tá essa treta, né, mano? Pô, Donald Trump enlouqueceu. O cara começou a taxar o mundo inteiro, cara. O Haddad falou pra ele, você tá exagerando nas taxas. Faça isso não. Muitas taxas. E aí, cara, o mundo tá tenso, né, nesse negócio aí. Porque, cara, ele começou a taxar uns produtos. Taxou todo mundo, foda-se. Vietnã, 47%. Você, 50%. Você, 90%. Cara, mas eu sou americano. Foda-se, vai pagar também. Porque as coisas vêm do Vietnã, né? Então ele tá taxando ele mesmo. Ninguém entendeu.
Aí agora voltou as taxas pra trás. No final das contas, né, cara, você vai ver o que o cara tá fazendo. É tipo um truco, né? É um truco, ele tá blefando pra negociar com os... Não é isso? É isso que eles estão fazendo. Tá ele e o Xi Jinping na mesa e a gente tudo apavorado. Vai acontecer porra nenhuma. Tá ele sentado na frente do chinês. Aí ele, truco! Aí o chinês, meu pau! Desculpa aí, galera, se tem algum... E o Lula opinando, né? O Lula é o bêbado que não consegue jogar o truco. Ele tá só do lado de fora, ele tá brefando. Não tem nada, não. Para de pedir truco. Ele não tem nada, hein? A mulher dele é gostosa. Faz coisas nada a ver, né, mano? E o Bolsonaro, ele tem um ice. Certeza, ele tem espadas. Bolsonaro jamais poderia jogar truco, jamais. Imagina o Bolsonaro jogando truco do nada. Tá piscando pra mim por quê, viado? Que porra é essa? Aí o cara vai assim, velho. Quer me dar um chupisco? Ah, se fuder! E o Trump olhando essa cena falando, o que você tá falando? What the fuck you're talking about? Ice cream, popcorn, Flanders. Dá comida pra esse retardado. Cara, o mundo é um reflexo, né? Os nossos líderes são um reflexo da sociedade. A sociedade tá completamente doente, completamente. Tem umas coisas muito loucas, né, cara, rolando. Pô, eu fiquei sabendo... Minha esposa veio falar pra mim, você viu esse negócio agora dos legendários? Falei, nem o Marcos Mion via essa porra. Falei, o que é isso? Aí ela me explicou, uma religião, mano. Desculpa se tem alguém aqui, mas você vai ficar bem puto agora. Eu não conheço, não tenho muita base, mas parece que é uma religião que você paga 81 mil reais pra entrar, mano. O Edir Macedo falou, isso é exploração. 81 mil reais. Aí eu falei, mas qual que é o sentido? Parece que é tipo, os caras pagam, beleza, tem dinheiro, faz o que você quiser, né? Mas aí sobe um monte de homem numa montanha, as mulheres não podem ir. Só homem numa montanha, cara. Pra você aprender a ser macho. 2 dias na montanha os homens. Eu não subiria nem fudendo. Se tem uma coisa que ia me fazer subir uma montanha, é exatamente o contrário. Eu não ia numa montanha nunca. Rabinho, vamos subir a montanha? Nem fudendo. Tem mulher pra caralho. Vamos subir a montanha. Certo? Queria dizer pra minha esposa que é só uma piada. Eu não subiria por mulher nenhuma, nem por ela também. Eu não subo a montanha nem fudendo. Oi? Que o marido, a amiga dela deu um tapa na mão dela. Quieta, Cleide. O que você falou? Pode falar, meu amor. A cadeira não tá colada. Não era melhor você não falar mesmo. Não, tô brincando. Bonitinha. Ela falou, a cadeira não tá colada. Agora eu entendi. Porra, você já veio nesse assunto? Vocês são fofoqueiros, hein, Cleide? Ah, vocês estão esperando, né? Não, mas ó, faz tempo que aconteceu isso aí, mano. Para. Que dia que é hoje? Quarto o quê? Quarta-feira? Te jogam uma cadeira, porra. Essa merda, né, do Pablo Marçal aí, do Datena, meu Deus do céu. Ô, pior que eu tava mó tranquilo, cara, juro pra vocês. Eu fiz o meu textinho da semana, porque eu tava um tempo sem postar. Tem uma hora que enche o saco também, sabe? Postar toda semana. Aí eu fiz um texto factual na semana passada. Fui lá, sabe? Fiz sobre a qualidade do ar. Aí tava mó feliz em casa domingo à noite. Porra, já fiz meu trabalho. Aí liguei o debate, eu vejo o Datena. Eu falei, não, Datena, filha da puta. Agora eu só tenho show na quarta. Se for pra bater nas pessoas, bate, mano, na sexta, que o comediante tem show sábado e domingo. Me fudeu, Datena. Ouvi a cena, não entendi nada, né, mano? Vocês viram?
do nada, cara, o Datenão, mano, o Pablo Marçal falou pra ele, você não é homem, o Datenão, sou uma freira. Falou, que freira que te joga uma cadeira? Eu adoro esses memes, né, mano, que vira. Caralho, puta cadeirada, mano. Mas, ó, vou falar pra vocês, mano, viajou, né, pô, lógico, nada justifica. O cara dá cadeirada no outro, pô, apresentador ainda, anos de carreira. Dudu Camargo ligou pro Datena e falou, você tá viajando, irmão. Você fez cagada aí. Essa foi foda, cara. Puta de uma cadeirada no maluco, mano. E olha, eu vou te falar que pela primeira vez aconteceu um fato inédito, né? Porque a direita e a esquerda, pela primeira vez, depois de muitos anos, concordaram. Todo mundo viu a cena e falou, teve golpe. Teve um duro golpe. E aí perguntaram pro Datena, né? Falaram, e aí? Eu fiquei esperando, se ele ia se desculpar, né? Ele falou, não me arrependo não, cadeirada nesse vagabundo. Toma aqui o seu drive, filha da puta. Caralho, bicho. Eu esperava ver pela primeira vez o Datena criticando o Datena, sabe? Ele mesmo falou, não, coisa de marginal mesmo. Levantar, dar uma cadeirada no sujeito, podia matar. Sujeito desse não tem que estar na prefeitura, tinha que estar preso, vagabundo. Eu vou me entregar. Mas também não é fácil, né, mano? Vou discutir com o Pablo Marçal. O bicho é, mano, ardiloso. Vocês viram o que o cara faz? O cara manda uma mensagem no WhatsApp pro candidato um dia antes. Falou, mano, vamos ficar na paz aí, velho. A gente só fala de política da cidade. Não vamos entrar no pessoal. Aí chega lá o Datena, então, qual é a sua proposta pra saúde? Ele fala, não, primeiro eu quero saber por que em 1996 você comeu uma cabra. Filha da puta. Por que você comeu um burro manco pra te tacar esse banco? Aí fica... Mas é meio estranho, né, velho, o que aconteceu aí. O Datena ficou muito puto com a coisa do sexo, né? Porque imputaram a ele o negócio de assédio sexual. E eu tomei um susto, falei, caralho, pra mim o Datena nem transava. Não dá pra imaginar o Datena transando, né? Datena comendo uma mina, põe da teta, põe da teta. O único momento que eu imagino o Datena transando é uma mina falando pra ele, me xinga, ele, agora sim, meliante, vagabunda, picareta, estelionatária. Caralho, Datena, vai se fuder, mano. Engraçado, bicho. O cara tomou uma cadeirada, velho. Não dá pra acreditar o nível que virou o Brasil, né, cara? Acho que os debates vai ser tudo assim, né, mano, agora daqui pra frente. Porque, beleza, não teve nenhuma proposta, mas aumentou o entretenimento. Então agora a régua subiu, vai ser tudo, os debates vai ser assim, né? O que você vai fazer pro emprego? Botar meu pau no seu rego, entendeu? Qual que é a sua proposta? Passar na sua cara um pouco de bosta. E vai ser os cortes, né? Caralho, velho, baixou o nível num nível que os caras foram fazer um debate na Rede TV e a apresentadora da Rede TV falou, mano, vocês estão baixando muito o nível. Na Rede TV, os caras mostraram o cu verde e falaram, esse debate tá pesado. Pregaram os bancos, né? Isso que eu tava falando. Pregaram o banco, que nem, mano, jogo de futebol, que prega o banco, senão o torcedor joga no jogador. Por causa do Datena, né? Ia ser animal se o Datena jogasse uma câmera. Toma o seu zoom, picareta. E beleza, né? A gente não pode instigar a violência, mas é divertido assistir. Eu acho que os próximos debates tinha que ser no canal Combate. Sabe, mano, já entra o Bruce Buffer, assim, no negócio, sabe? Fighting out of the red corner. The guy is a host of a TV crime show, holding a professional record of 1 win using a chair. José Luiz Datena. Fighting out of the blue corner. This guy is a coach, holding a professional record of 40 books. He has 4 airplanes and 1 association with the crime. Pablo Marçal.
Cara, virou uma baixaria, mano. Daqui a pouco os debates vai virar uma fazenda, né? Mas a Marina Silva, puta da vida. Esse é irmão desse! E esses irmãos estão com fome! Caralho, mano. Não, mas falando sério. Chega de besteira. Segura essa cadeira aqui. Foi muito divertido. É a Marina Silva. Tá vendo? Você fez eu falar o texto no momento errado. Ficou uma bosta a gravação. Era pra eu ter esquentado mais a plateia. Satanás. Tô brincando. Que bosta que eu fiz. Eu vou repetir esse texto. Pedi pra acender a luz pra ver vocês aqui em Mogi, mano. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha que da hora. Uma salva de palmas pra vocês que vieram aqui hoje. Porra! Muito bem. Temos aqui uma bela plateia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui mais novo do que 20 anos, porém mais velho do que 18, só para não dar cadeia na interação? Tem alguém aí entre 18 e 20 anos? Jovens, cadê vocês? Jovens brasileiros, ali no fundo. Como é que você chama? Como? Ulisses? Vinícius, eu, surdo, né, pra caralho. Ô Vinícius, fala uma coisa, quantos anos você tem? Faz o que da vida? É o quê? Inspetor técnico de qualidade? Com 20 anos você não sabe o que é qualidade, caralho. Qualidade do quê? Veículos? Olha, mano, o cara dirige há 2 anos e quer saber. Qualidade, você não sabe nem trocar pneu, caralho. Eu não sei, você sabe? Eu aprendi. E Vinícius, que legal, mano, você trabalha desde quantos anos? Trabalho infantil aqui em Mogi é autorizado, né? Você é daqui, Vinícius? Oi? Daqui de Mogi, que da hora, caralho, desde os 14 anos. Por isso você entende. Mas você começou no Hot Wheels, né? Você já mexia com o carro com 14? Mercado, olha, que mercado é esse que aceitava uma... Bom, vamos deixar quieto, né? Chibata? O que é o chibata? Chama chibata o mercado? Puta nome de bosta. O mercado chama chibata mesmo? Caralho, várias crianças trabalhando no chibata, né? Promoção no chibata. Leve 1 quilo de arroz e uma criança. Caralho, velho. As crianças escondidas atrás do chibata, né? Só... Você acha que é eletrônico, né? O carrinho que prende uma criança lá segurando. As crianças produzindo saquinho plástico atrás. Que da hora, mano. Chibata. Puta nome, né? Imagina com 14 anos chega de casa, mãe, eu vou trabalhar no chibata. Meu filho vai virar um escravo, porra. Caralho, mano. Mas da hora, guerreiro. E você faz faculdade, Vinícius? Não? É, vai ser trabalhador, né? Hoje em dia não precisa, segundo algumas crianças, que já estão fazendo um vídeo Red Pill. Depois eu falo sobre isso. Deixa eu falar uma coisa, Vinícius. Conta uma coisa pra nós. Além de trabalhar, né? Esse teu lado aí, guerreiro pra caralho. O que você... Caralho, tô abismado, desculpa. Com 14 anos você já trabalhava no mercado, mano. Eu não sabia fazer mercado com 14 anos. Eu não sei até hoje. Eu vou sozinho, eu fico horas no mercado. A minha mulher briga comigo. Fala, precisa ir no mercado. Eu falo, deixa que eu vou lá. Ela fala, você não sabe fazer compra. Eu falo, como eu não sei fazer compra? Você não sabe. Eu realmente não sei. Eu fico 8 horas no mercado. Eu me perco, sabe? Eu fico olhando o açúcar. Aí a minha mulher liga, traz gelatina. Eu falo, onde tem gelatina? Eu tô procurando no congelador, assim, sabe? Eu tô no chibata, vem uma criança me ajudar. Olha, tio, é ali a sessão de gelatina. Vai vir... O Celso muçulmano vai vir no mercado, né? Ai, caralho, só tem arrombado no Brasil também. Deixa eu falar uma coisa, Vinícius.
Você, meu irmão guerreiro, um bagulho pra você. Parabéns, de verdade, pela sua batalha. Com 14 anos eu comia lixo ainda. Então você é um rapaz superior. Queria te fazer uma pergunta. O que você mais gosta de fazer no seu dia, Vinícius? No meu dia? No meu dia não dá, porque eu tô trabalhando o dia inteiro. Você é burro, Vinícius. Conta a noite também. Tô brincando, Vinícius. O cara já tem 100 anos em 20. O que você mais gosta? Desculpa aí, ó, minha ignorância aqui, cara. Você, o que você mais gosta de fazer no seu dia e na sua noite, Vinícius? Já que você não sabe o que é uma conversa, caralho. Só trabalha. Se eu quisesse comprar açúcar, você ia saber vender. Mas uma pergunta simples. Depois dá uma olhada no meu carro. Fala, Vinícius, o que você mais gosta de fazer? Quando eu chego do serviço, eu gosto de assistir filme, comer besteira. E quando eu tô de folga, eu gosto de dirigir e viajar. Ah, muito bem. Pacote completo. Comer besteira. Que besteira que você come, Vinícius? Acho que umas coisinhas de R$50 aqui da cidade. Umas coisinhas de R$50 aqui da cidade? Olha! Acho que eu já tô ligado. É o dogão, né? Mas caralho, criança trabalhando no mercado de Mogi. Por isso que o time chama Mogi Mirim aqui. Agora eu entendi. Fiquei guardando essa piada. Não funcionou. Olha aí, ô Vinícius. Muito legal. Queria conversar agora com alguém um pouco mais velho. Tem alguém acima dos 60 anos aqui em Mogi? Vamos... Moleque quase apanhando do pai. Você, tudo bem? Como é que a senhora chama? Isso. Paulinho? Talmin? Salmin? Salmin? Isso aí vem de lá no Chibata. Fazer um churrasco. Aí vem a criança, você encontra o Salminho ali no fundo. Salminho. Que bonitinha, Salminho. Não vou perguntar a sua idade, que é indiscreto. Quantos anos você tem, Salminho? 67? Tá ótima. Ô, Salminho, você ainda trabalha? Não? Tá de boa, né? É o quê? Só em casa? Aqui, dona de casa? O que você fazia antes, Salminho? Um emprego. Qual? Empacotadora num café, mas só quando você era criança. Boa, Salminho. Fala uma coisa pra mim, são suas amigas aqui do lado? Sua irmã? Ai, que bonitinha. A outra do lado falou, eu não. Eu não tô com essas minas, não. Agora abraçou. Que legal, mano. E vocês são irmãs há quantos anos? Sacanagem. Tudo bem? Como é que você chama? Maria, você que fez eu fazer o texto do Datena antes do tempo, não foi? Falou da cadeira. Não, imagina, Maria, você é muito... Cadeiras aladas, bonitinha. Olha, ela usa um bagulho do Shakespeare, o jeito de falar. Fala uma coisa pra mim, vocês duas, Salmin e Maria. O que vocês acham que vocês fazem hoje melhor que vocês faziam antes? Muito bonitinha, né? E você, Salmin? Você é boa de cama, Maria? Ó, o rapaz ali do 50 já vai te procurar no final do... Deita e dorme. Não, eu sei. É que ela é muito bonitinha, ela não tem maldade. Como eu sou idiota, cara. Falar essas coisas, senhora, falou, foi toda fofinha, eu sou boa de cama. Não pode falar essas coisas. Ainda bem que o Pablo Marçal não tá aqui. Fala, Maria. E a Maria, isso não é o cachorro. O que é então, Maria? Eu tô falando do meu cachorro, Maria. Fala comigo, Maria. É o quê? É um pezinho de pau. Maria. Eu tava indo fazer a piada, Maria. Eu vim até Mogi, Maria. Eu tô brincando. Calma, Maria.
Deixa eu contar. Agora já me perdi, Maria, porra. Eu ia dizendo, o Silvio Santos, mano, deve estar descansando feliz. Obrigado. Meu caralho. Você fez eu esquecer tudo, mano. Tá vendo? Era pra ser melhor o resultado da piada, mano. O que foi, Maria? Não, deixa eu falar. O que eu fiz? Tô brincando, Mary. Olha. Ah, temos uma nova interação. Eu vou perguntar para você aqui, meu amigo, o que você faz da vida? Você? Qualquer um, pode ser você também. Era o de trás, mas pode ser você. Eventos? O que é? Barman. Eu não trabalho com eventos, você é barman, né? Mas eu gostei, uma maneira chique de falar. O cara pergunta pra mim, o que você faz? Eu atuo em Hollywood. É mesmo? É, faço stand-up no Frei Caneca. Da hora, mano. Barman, eu acho difícil pra caralho. Primeiro que eu não tenho coordenação. Segundo que eu beberia o bar inteiro. É difícil se controlar, né, mano? Depois acostuma. Você trabalhava no Mac? Ah, tá, uma analogia. Foi mal, não entendi. Qual que é o seu nome? Diego, da hora. E deixa eu perguntar uma coisa pra você, Diego. Você é novo, né, mano? Quantos anos você tem? Tem 4, é velho já, passei. Ô, Diogo, qual que era o sonho da sua vida, mano? Antes de ser barman, o que você ainda quer fazer, mano? Conta pra nós. Olha! Que da hora, tá perto. Ah, você oferece bebida pro Neymar, o cara te bota no PSG, mano. Faz uns drinks pra ele, pra você ver. Diego, da hora, mano. Tomara que um dia você consiga. Nos seniors. Ah, no São Paulo tem espaço. Os caras contrataram o Éder, mano. O cara tem 108 anos. Diego, e como é que você fez na pandemia? Foi foda, né? Pra ser barman na pandemia. O que você fazia? Parou, né? Caralho. Parou. Podia ter feito no YouTube, né? Ensinar a fazer drink, ó, uma ideia aí. Tá vendo? Gorós do Diego, o cara vira um puta influencer, foda. Da hora, Diego, prazer. E temos aqui uma presença ilustre hoje aqui também, que é o Bismarck veio aqui. Só a galera que é mais velha vai lembrar. Ó o Bismarck aí, mano. E a galera mais nova também. Beleza, você que aplaudiu que tá do lado dele, sabe quem é ele, mano? Grande médico brasileiro. Bismarck é puta craque do Vasco, mano, de anos. Eu sei que vocês estão pensando, caralho, o que é o Vasco? O Vasco era um puta time hoje, caiu porque não tem uns caras que nem o Bismarck. Diego, Bismarck ali, mano. Ainda dá Bismarck com 34 anos? Não dá? Da hora, mano. Prazerzão ter você aqui, viu? Bismarck, vou nem perguntar. Qual que era o sonho da tua vida antes de ser jogador de futebol? Tá falando sério? Chega aí, vamos fazer uma piada. Tá vendo, mano? Não tem nem a menor noção. Obrigado, Bismarck. Olha, hoje eu prometo fazer você mudar de ideia. E o Bismarck é o mesmo cara que falava, o Vasco é o maior clube do mundo. Tomara que não aconteça comigo igual o Vasco. Da hora, Bismarck. Puta prazer ter você aqui. Muito legal, mano. Muito legal. Vamos ver outras profissões aqui, mano. Moça, você comendo a pipoquinha. O que você faz da vida? É auditora? Oi?
Movimentação financeira? Demonstração financeira. O que é isso? Fala, ó o dinheiro. Não esqueça que você está falando com puta ignorante. Pô, se ele tiver com as luvas de médico, eu roubo a mão dele. Eu falo, mano, é um perdigão essa merda. Esse cara tá com a mão sangrando, você morde. Faz ketchup com salsicha, essa merda. Ele é muito esquisito, né, mano? A mão de salsicha, umas puta orelha. Parece um cartoon. É muito estranho, mano. E aí tem uma cena que viralizou dele, que ele tinha que assinar um documento. Vocês viram isso? Falaram, Rei Charles, assina um documento. Aí tinha uma caneta assim, uma caneta, era só ele fazer isso aqui. Ele não. Ele olhou pro funcionário e fez assim. Cusão. Nossa, me deu um ódio, mano. Caralho, deve ser uma bosta, né? Ser governado por um cuzão que claramente não gosta das pessoas, tá? Mano, faz o mal pra todo mundo. Mas enfim, acho que o Bolsonaro vai sair aí dia 2. Ah, vamos zoar esses caras, mano. Pô, o Bolsonaro foi pra lá, mano, no funeral, foi convidado. Viu o que o cara fez? Os caras falaram, nunca mais. Não. O cara fez essa zona num funeral. Imagina na balada, quando tiver aniversário, que ele vai falar, ei, galera, entra comigo. Fake news. Cloroquina para todos. Só não vale o kit gay. Sabe por que eu não bebo na balada? Para não dar PT. Fez uma puta zona, mano. Discursou com o apoiador, os caras gritando, os marginal. Porra, e a rainha morta. Rainha também não falar nada é foda, né, mano? Tem que botar uma ordem também. Que bosta, né? Aí teve uma cena também que foi... Tem umas frescuras também, né, mano? Sei lá, você não pode encostar na realeza, né? Uns bagulho assim. Aí, mas o Bolsonaro também... Ei, como é que você tá? A mãe do cara morreu. Ei, que legal, sua mãe. É legal. Tá ok. Pelo menos você não é o velho da van, que é a dele, foi ele que... Deu um tapinha no cara assim, né, mano? Mas acho meio fresco, não pode encostar no cara. Depois eu entendi, o cara é comida também, não vai encostar na salsicha. Que é meio foda. E nada a ver, né? Pô, o cara levou o Feliciano, o Malafaia pra lá, mano. O Bolsonaro levou o Silas Malafaia pra Inglaterra. Olha isso, mano. Puta que... Não tem nada a ver. Acho que ele viu e falou, tem a rainha, deve ser xadrez, vou levar o bispo. Eu sei que ele não é bispo, é só pra piada funcionar. Piadas perigosas. Mas olha, mano, eu sei que rolou essa treta aí, cara. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Lula foi no Ratinho. E o Lula, mano... Você era muito mais feliz comigo antes. Você não era um ratinho, você era um camundongo. Um siamês. Lula tá foda. A voz dele tá sumindo, né, mano? Já falei isso. Eu tenho preocupação. A voz dele tá sumindo, mano. Porque eu acompanho há uns 15 anos, eu tô ligado. A voz dele. Companheiros do Brasil. Aí passou. Companheiro. Daqui a pouco ele... Tá indo embora, mano. Tá muito louco isso aí. Que mais que ele falou pro Ratinho, mano? Ele falou que você era mais feliz comigo. Aí o Ratinho, não, porque corrupção. Você tomava cachaça comigo. Eu achei legal. Eu sou um homem refinado. 1 minuto depois, adoro uma cachaçinha. Imagina o Dória vendo isso em casa, o Cosmopolitan na mão. Não. O senhor é um mendigo. E aqui, cara, pô, o Ciro Gomes é um que tentava ir pra terceira via, assim, perdeu um pouco a cabeça, né, mano? O Ciro Gomes ficou maluco,
porque o PT está fazendo uma campanha, né, do voto útil para tirar o Bolsonaro logo. Porque o Bolsonaro fica ameaçando, né, cara? Vai ter ditadura, não sei o que lá. Né? Urnas, temos que ver as urnas eletrônicas, são fraudadas. Então, como é que você ganhou na eleição passada? Temos que ver, não vamos aceitar. Aí todo mundo preocupado, né? Aí a galera do PT, os caras se mobilizaram e falaram, ó, vamos dar o voto útil. Você que ia votar no Ciro, na Simone, não sei o que lá, traz tudo pro Lula para acabar com essa porra no primeiro turno, que aí não tem contestação. Aí o Ciro ficou puto, né? Falou, porra, eu tinha 6%, vocês vão tirar isso? Vá se fuder. PT de merda, bando de ladrão do caralho. Partido de nazista. Eu acho muito louco. A comunidade judaica ficou puta com ele. Ficou puta, porque o cara usa nazista como uma coisa muito simples. Tudo é nazista, né, pro Ciro. Todo mundo é nazista. O cara fala, ô Ciro, bom dia, nazista. Boa noite, Ciro. Nazista. Tarde, nazi. Sabe uma das coisas que eu percebo, cara? Tem gente que é foda, né? Parece que é imbecil, de verdade. As pessoas não aproveitam a oportunidade. A pessoa ganha dinheiro, vai lá e gasta com merda, não sabe administrar. Eu tô falando de mim. Fiz umas cagadas fortes, cara. Ano passado eu vacilei de uma maneira. Eu resolvi que eu vou viajar. Viajei pra caralho, sabe? Puta que pariu. Parecia um... Sei lá, cara. O que eu parecia? A Janja. Viajei mais que a Janja. A Janja falou, caralho, Rabinho, fica um pouco em casa. Viajei pra caralho. Fui fazer show, né, também, pô, fui pra Estados Unidos, Europa, não sei o que lá. Viajei, mano, várias vezes. E fiz show lá, trabalhei também, né, fiz show, né. Mas depois eu fiquei um tempo lá, curtindo, fazendo outras coisas, não sei, gastei uma grana violenta. Falei, cara, usei a grana pra gastar lá. Aí cheguei no Brasil e falei, porra... Cadê a grana para viver no Brasil? Tinha gastado, mano. E aí começa meio uma avalanchezinha, sabe assim? Você começa a ver as coisas aumentando, porque aqui é foda. Pô, o plano de saúde, eu não sei de vocês se a maioria que tem plano. O nosso, eu não vou falar o nome para não queimar, mas é a Sul América. Essa bosta tem um aumento de 20% a cada 3 meses. É um absurdo, cara. Mano, chama Sul América. Não é real, devia chamar a União Europeia essa bosta. Cara, a gente paga muito caro o plano de saúde. Eu tenho vontade de quebrar meu braço só pra usar. Te juro, eu não uso, eu sou saudável, eu me odeio. Um dia o cara veio me assaltar, o cara levou minha carteira, eu falei, volta e me dá um tiro. Eu preciso usar o meu plano, esses caras têm que pagar por alguma coisa. Mano, é tudo muito caro, cara, dinheiro. Ô, a minha obra custou mais caro que as obras do estádio da Copa aqui no Brasil. E assim como os estádios ficou inacabado. Uma grana fodida, gastamos, e é uma avalanche, né? Quando a coisa tá assim, parece que tudo vem. Aí minha mãe me ligou, sabe? No dia que eu tava fechando as contas, falei, caralho, tá foda esses meses aí, hein, mano? Aí minha mãe me ligou, oi filho, tudo bem? A mãe tá precisando de dinheiro. Eu falei, que legal, mãe, eu também. Ela falou, mas você vai me ajudar. Eu falei, eu sou da época que você me ajudava. Aí não, dei uma ajuda para minha mãe, lógico. Mas é engraçado, né? Porque a hora que aconteceu isso, meu produtor me ligou. Você vê como é que são as coisas, né? O produtor me ligou e falou, Rabinho, pintou uma oportunidade foda de você receber uma grana, assim, não sei o que, trabalho, né? Eu falei, porra, que da hora, mano, eu tava precisando. O que aconteceu aí? Ele falou, não, um bet. Eu falei, o que é essa mina aí? Ele falou, não, pintou uma oportunidade de bet para você fazer umas propagandas. Eu falei, puta, mano. Na boa, eu não faço essas coisas, cara. Eu não vou vender pro público, tá ligado? Bagulho pra pessoa jogar, perder dinheiro, fuder a vida, nem fudendo. Aí o produtor falou, pô, os caras querem te pagar 100 pau. Eu falei, dá pra jogar com responsabilidade. Você joga, faz o betzinho ali, né, mano? Não, eu pensei bem, eu falei, cara, você desculpa, eu não sei nem como te falar isso, mas eu não vou aceitar, mano. Aí ele falou, cara, tá bom. Daqui a 15 minutos ele me liga, mano, os caras ofereceram 150 mil. Eu falei, Mas, mano, nessa hora você tem que ver quem é você de verdade. Por isso que eu queria divulgar pra vocês o Rolabet, a melhor... Não, calma, não existe, pelo amor de Deus.
Não, mas eu recusei. E vou falar um bagulho, mano. Dói na alma, cara. Porque eu não sei se vocês estão me entendendo. A maioria aqui é católico. Vocês não sabem. Eu sou judeu, velho. É como se eu tivesse cortado as minhas bolas fora. Eu me culpo a cada segundo de não ter aceitado a porra do bet. Mas teve um lado meu que foi legal, sabe? Eu me senti orgulhoso. Fazia tempo que eu não sentia orgulho de mim. Eu me senti orgulhoso. Eu falei, caralho, eu não aceitei. Foda-se, não aceitei. Liguei pra minha mãe. Minha mãe estava meio cabisbaixo. Falei, mãe, eu quero falar um negócio pra senhora, sabe? Às vezes a situação fica um pouco difícil, negócio de grana, mas eu quero saber, contar pra você aí a educação que você deu pro seu filho, tá? Me ofereceram 150 mil e eu não aceitei fazer bet pra não enganar as pessoas. Minha mãe falou, vai tomar no seu cu. Você liga e aceita essa porra agora. Falei, mãe, mas minha plateia vai falir. Eu tô falida, arrombada. Eu falei, é verdade. E aí eu aceitei. Não, tô brincando. Eu recusei, mas eu queria falar que se vier 500 mil, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas vou aceitar. É foda, né? O demônio tenta, né, mano? Eu nem tô falando disso, é que às vezes a minha esposa quer transar. Mas enfim. Vamos... Nada a ver essa parte, não era pra eu ter falado. Não, mas é verdade, eu liguei pra minha mãe, contei, minha mãe mandou eu tomar no cu. E aí falou, cara, mas independente você ter aceitado ou não, deposita o negocinho aí. Aí eu falei, ah, beleza, mãe, vou fazer o Pix. Ela falou, não faz o Pix vai ser taxado. Eu falei, que porra é essa? Daí eu fui ver o que estava acontecendo. Que loucura foi essa que aconteceu no Brasil, hein? Eu confesso que eu não entendi porra nenhuma. Vocês me desculpem, eu tô meio avulso a essas coisas, cara, porque a Receita, aí fui pedir explicação dos dois lados, né? Pedi para um amigo mais de direita, um amigo mais de esquerda. Falei, o que aconteceu pro cara de direita? O governo vai taxar o Pix. Eu falei, caralho, perguntei pro cara de esquerda, o que aconteceu? A direita tá fazendo fake news que vai taxar o Pix. Eu falei, puta que pariu, o que tá acontecendo de verdade? A Receita Federal vai olhar o Pix. Eu falei, o que é a Receita Federal? Eu nem sei o que é, pra mim é uma receita de bolo. Quando o bolo fica bom pra caralho, você fala, essa receita é federal. Eu não entendo nada do que tá acontecendo. Eu sei que, porra, o governo ia observar o Pix, parece, das pessoas. Aí o tal do Nicolas lá, o cara fez um vídeo, mano. Pô, deu 300 milhões de visualizações. Ninguém entendeu. Nem ele entendeu. 300 milhões de visualizações. O Condzilla quer contratar o moleque. E aí o governo tirou a medida que eles tinham feito. E aí que ninguém entendeu mais nada mesmo. Mas falaram pro Lula, Lula, você tá, a comunicação do seu governo tá esquisita, hein, mano? Aí o Lula... Essa piada, se não funcionasse, vai ser mó micão, né? Eu arrisquei tudo. Fiz o bet na piada. Fiz de novo ainda, ousado. Não, falaram, a comunicação tá estranha. Porque eles não estão sabendo mesmo. Porque assim que teve a notícia do Pix, essa desconfiança de que iam taxar ou não, o Lula fez um vídeo. Falou, vou fazer um Pix aqui para demonstrar que não vai ser taxado. Ó. Fazer um Pix de R$1.000 pro Corinthians. Eu falei, ô, mão de vaca do caralho, hein, mano? Porra, o Corinthians é o time do povo mesmo, hein, cara? O cara mais rico do bagulho, R$1.000, mano. O cara é presidente, ele deu R$1.000 pro Corinthians. R$1.000 você não paga a esfirra do Memphis. Se o cara mais rico dá R$1.000, imagina o torcedor comum. Os caras fazem doação de 1 centavo pro time. Aí tem que cobrar mesmo o Pix, porra, que é sacanagem. Mas olha, eu sei que, mano, aconteceu isso e ficou uma situação estranha. E aí do outro lado, mano, teve o Bolsonaro. Tava feliz, né? Falou, olha só, se fuderam. Grande Nicolas, 12 anos fazendo estrago. Olha eles, agora deixa eu arrumar minha mala. Falaram, você não vai não, vai se fuder todo mundo. Aí não aceito, ele não vai pra posse do Trump, né? Desconfiaram do convite. Imagina esse momento, ele mostrando, é humilhante, cara. Ele mostrando o convite pro Alexandre de Moraes. Olha aqui, Xandão, é verdade. Tá escrito aqui, ó, Dear Presidente Bolsonaro. Sou eu. You are invited. Okay, you are invited to the posse of Trump. Okay, at the buffet Catavento.
em Moema. Então é verdadeiro. Mas sei lá, acho que era verdade no fim das contas. Aí vai a esposa dele lá, vai a Michelle, vai pro bagulho. E ele não foi, mano. E ele ficou triste, porque ele tava muito feliz, né? Ele falou, pô, eu fiquei tão feliz quando eu recebi o convite, que eu vou até parar de tomar Viagra. Eu falei, o que tem a ver, cara? Eu pensei, porra, ainda bem, né, mano? Imagina o Bolsonaro vai na posse de pau duro. Aí é pra acabar com tudo. O Bolsonaro chega lá com a bengalinha dele, bisnaguinha dura, fala, olha só, essas americanas, elas têm um quadril bem largo. Aí conta o Trump, Trump, congratulations, you winning. Ok, parabéns pra você, o Trump. Yeah, thank you, Bolsonaro, I'm very excited. Ele fala, oh, me too, eu também. Ok. Vou fazer um cumprimento de rola. Boa noite a todos. Eu não entendi a risadinha, mas tudo bem. Boa noite a todos. Gostei, pelo menos o povo está animado, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Fábio, tudo bem? Tudo bem. Espera só um minutinho. Tudo bem. Tudo muito bem. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Bom, é um prazer enorme estar hoje junto com vocês aqui na maior premiação do mundo digital, com um grupo incrível, e eu tenho certeza que a noite de hoje promete. São mais de 100 categorias, grandes talentos do Brasil todo, e eu tenho certeza que a noite de hoje ficará marcada para todos aqui. A gente tem algumas surpresas preparadas para vocês, e eu vou esperar um pouquinho, porque a gente passou um ensaio maravilhoso ao longo da tarde de hoje, mas como todo o programa ao vivo, a gente brinca que a apresentação ao vivo é assim também. Eu vou pedir para alguém entrar com o nosso roteiro aqui, o stand-by, porque o que estava para rolar agora aqui para a gente acabou não funcionando, mas faz parte. Vou te falar, olha o barulhinho, que gostoso, hein? Vou te falar que... Não, eu tô procurando, eu falei, mano, será que o TP... Porque o TP sumiu e Agora ela começou voltou. a falar. Isso é bullying comigo, porque eu pedi um negócio, não veio. Aí ele falou, veio, e aconteceu. Muito... Verdade, Ana, agora voltou o TP. Só que tá na página errada, volta pra cima, então... Eu tava pensando, será que ela enxerga porque ela é alta e eu não? Talvez eu não esteja enxergando, tá em algum lugar aí. Você quer minha sandália emprestada? Ela tem asas. Não sei, como é que tá a temperatura aí em cima, Ana? Tá tudo... Tá agradável, tá agradável. Agora, eu posso voltar o microfone? Por favor. Ah, muito obrigada. Eu vou deixar outro roteiro de 400 páginas aqui embaixo. Pronto. Brincadeiras à parte, gente. É um prazer muito grande estar hoje aqui junto com vocês, junto com você, Fábio, ter esse convite especial do Prêmio Best, prêmio no qual eu já fui contemplada algumas vezes. É uma grande honra porque a gente passa aí por uma avaliação, acho que uma das mais importantes de todas, que é o voto popular. Quando a gente toca as pessoas como influenciador, como personalidade, como referência para alguém, significa muito com aquilo que você gosta, que você acredita. E hoje aqui é a maior prova disso. Por isso, hoje é uma noite de festa. Teremos os melhores do Brasil, os vencedores do Prêmio Best. Você é maravilhoso. É isso. É isso. É isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Foi só essa parte do texto que você ensaiou, né? É, tá aqui mesmo, mas você podia desenvolver um pouco mais. Desenvolver um pouco Podia, peraí. Ah, agora eu tô em casa, mano. Mais Muito fácil, bem. né? Melhor assim. Sem humilhação. Que não é humilhação, é que eu não gosto de dividir as coisas desse jeito. Sim, tá certo. Eu né? ultimamente tô preferindo as coisas um pouco só pra mim, Por sabe? isso você separou, tá certo. Vamos nessa. Não sabia se podia fazer essa piada, já começamos mal.
Segue o texto, Ana. Não, pode falar a verdade, você estava louco pra perguntar se eu estava solteira. Não, tô de boa aqui, tá tranquilo. Não são apenas os grandes vencedores que levarão os seus troféus, mas também os top 3 serão contemplados aqui. Aliás, a gente podia mostrar, né? Vou mostrar aqui, ó. Mostra você que vai mais alto. Gente, olha que coisa mais linda. E ó, esse aqui é do perdedor. Quer dizer, Tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça? Não tá, tá mesmo. Mas ó, é só pintar também que fica igual. Fala que ganhou, ninguém vai checar. Fábio, não dá pra pintar, porque ele é mais chique ainda esse ano, é de espelho. É verdade. Olha, você negócio... já vê como espelho, eu não tinha reparado, é verdade. Olha, ó, nossa, eu tô horrível. E olha só, é o seguinte, então os prateados vão ser para quem ficar em segundo e terceiro lugar. E olha só, tem muito prêmio, então a gente não vai subir todas as categorias aqui, porque se fosse subir, são mais de 100, né, categorias. 105 categorias. 105, aí isso aqui ia virar um podcast, ia ficar chato pra cacete. Não tem prêmio de podcast não, né? Lógico que tem prêmio de podcast. Desculpa aí, podcast. Aliás, eu adoro podcast, gente. Tem prêmio de podcast, sim. E vamos lembrar sempre, pessoal, é legal você ganhar, você sobe no palco, faz o discurso, mas não demora muito. 30 segundos tá ótimo. É, 1 minuto no máximo, né? Senão vira podcast, fica chato pra caralho. Desculpa, pessoal do podcast, é que realmente é... É que eu sou fã de podcast, então eu vou brigar contigo até o final da noite. É que você nunca foi. Ah, já. Espera você ir em 3, você vai ver que você está perdendo sua vida. Não, mas é muito legal. Podcasts são responsáveis por entrevistas. E cortes que destroem carreiras. Mas é muito legal. Não, mas é bacana. Bom... Ah, ó, tem um cronômetro ali embaixo. Então, quando você estiver falando, vai ver no cronômetro. Não precisa ficar nervoso Você também. tá ligado ali, ó, 30 segundos. 30 segundos. Eu já pedi pra direção. Ah, você pediu pra diminuir. Era Lógico, 1 minuto. Diminuiu. lógico. 30 segundos pra agradecer. Na televisão, gente, 30 segundos é uma eternidade. Você traz, então, para o mundo digital, virou um longa-metragem. É verdade. Eu colocaria 15 segundos, não é verdade? Em 15 segundos a gente conta uma história inteira. 1 segundo. Valeu. E quem vai fazer essa entrevista? Eu e o Fábio. A gente vai se revezar aqui no palco. Isso. Ah, tem aqui minha parte. Vai ser bem legal, é isso aí. O IBEST vai apresentar muito conteúdo, vai ter o tapete vermelho também. E nos discursos dos vencedores, sua mão tá no TP. Nos discursos dos vencedores. Vocês lembram aquela foto que ficou muito conhecida, que foi feita no Oscar, com várias celebridades? Então, aqui não tem nenhuma. Mas nós vamos fazer, todo mundo junto, porque tem influenciadores que têm mais seguidores do que mega celebridades. Então a gente vai se juntar, todo mundo no palco, e vamos fazer uma foto com muita gente junta para postar, para ser a foto com mais likes do planeta. Mas como é que vai tirar essa foto? É fácil, gente. Vocês têm aqui o maior pau de selfie de todos. Aproveitar e lembrar, né, que vocês ganharam o prêmio. Vamos ficar felizes, né, mano? Porque é um currículo, entendeu? Aí você vai pedir, vai apresentar o currículo, eu já ganhei o IBEST, isso aí de repente garante aquela contratação na frente do seu rival de trabalho. Então é muito importante ganhar o prêmio IBEST. É isso aí. Bom, Vamos eu pelo ficar menos felizes. faço isso quando eu faço a live, eu deixo a plaquinha logo atrás de mim, assim, junto com as outras, pra poder valorizar, né? Pra dar peso, pra Muito mostrar bem. grandeza, é legal. Grandeza, você não precisa de nada para mostrar. Agora, nós vamos... Eu ia pedir pra retocar a maquiagem, mas eu acho que não vai ficar muito bom fazer isso agora aqui ao vivo, não, né? Não é Ana Precisa. Hickman que passa a maquiagem passa Ana Hickman. Ah, bonitinho. Então, gente, Muito obrigado. eu tô pensando na selfie do final, gente. A gente tem que caprichar nessa selfie e eu conto com todos vocês. Eu me sinto filho dela aqui. Eu só queria agradecer de coração por estar aqui. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado a todos vocês, porque pouca gente sabe a minha verdadeira história. Antes de ser comediante, eu sou ator. Então, para mim é uma honra gigante estar aqui me apresentando e apresentando esse prêmio do lado da Ana para vocês. Porque eu lembro que ano passado era só um atorzinho desconhecido. E agora eu continuo no mesmo patamar. Mas enfim, meu povo, ao longo da minha carreira no teatro, muitos diretores já tentaram me comer. Poucos conseguiram. Queria agradecer o Marcos pela reunião. Obrigado, viu? Muito produtiva. Queria também me desculpar pela minha roupa do lado da Ana Hickman aqui. Eu pensei até em botar um terninho, mas eu ia parecer aqueles noivinhos de bolo, né?
afundado na baunilha, que eu pareço uma criança do lado da Ana Hickman. Inclusive, jamais pensei que eu pudesse trabalhar do lado da Ana, até porque eu jamais aceitaria trabalhar na Record. Eu tenho princípios. Mas, Ana, você é muito bonita, viu? A minha esposa tá morrendo de ciúme dessa história, sabe? Ela tá assistindo. Olha a Ana Hickman. Eu falei, mano, fica tranquila. Até porque a Ana nunca ia topar, jamais. Temos a Paola Carrossella, que é assim mesmo que fala o nome? Paola Carrossella, cadê ela? Paola! Não, fica aí, tá tudo bem. Só quero dizer que eu sou seu fã, assisto você direto, me dá uma fome o seu programa, menina. Só que é chato que a gente ficou mais, sei lá, né? Fica mais fresco para comer depois de ver o programa, né? Sempre que eu vou nos restaurantes, o pessoal fala, gostou da comida? Eu falo, parece bosta de bezerro. Só para me divertir com o negócio. Temos aqui também o Cariani hoje, que foi indicado. Desculpa, Cariani. Perdão. Eu ia zoar, mas eu vi o tamanho, eu só vou ficar nessa piada. Presta atenção. Não, vou ficar de boa. O tamanho do cara, mano. Você é louco. O Chris Rock tomou uma porrada do Will Smith, já doeu em mim. Imagina uma porrada dele. Minha cabeça vai rodar aqui, né? Então vamos ficar nessa daqui. E o Neto, mano? Cadê o Neto? Não veio, mas só para lembrar que tá 1-0 pro São Paulo, viu? Então o Neto tá concorrendo aqui, para quem não sabe. Craque Neto é um dos... Vale a pena homenagear, né? Que é um dos maiores batedores de falta do mundo, perdendo apenas por Rogério Ceni, Raí, Cafu, Miller, Wellington Nem e para Paola Carrossella também, que chuta bem melhor que ele. E o John Leitão também. Cadê o John Leitão? Tá aqui, humorista que faz o bem. Da hora demais. Tô sem gasolina, viu, John? Se der para completar. Pra quem não sabe, o John, ele ajuda as pessoas, cara. Ele tem no YouTube dele, você entra, ele tá no mercado. Ele paga a conta das pessoas no mercado. Claro, quem tem a sacola pequena, que ele não é trouxa também. A pessoa tá com um choquito, ele fala, vou pagar a sua conta. A pessoa, obrigado, John. Qualquer um faz o que você faz, vamos falar a verdade. Não, estamos aqui sacaneando. E a Cunha Poranga, cadê? Cadê a Cunha Poranga? Oi, Cunha, tudo bem? Ah, vocês conhecem ela, pessoal? Para quem não conhece, é uma mulher, olha, sou seu fã, viu? Primeira vez, já viu a Cunha Poranga, Paola? Você vai ver, procura depois no Instagram. O primeiro vídeo que eu vi, falei, nossa, que mulher linda. Na sequência, ela come uma sucuri viva. Sentiu minha falta, Ana? Eu senti você. Onde é que você... Eu só escutava algumas, assim... Gente, é ouvido de mãe, tá? Tá aqui apresentando, falando com os convidados, mas o ouvido, ó, tá lá do outro lado. Vocês aprontaram lá, não aprontaram? Eu tava vendo o jogo 2-1 pro São Paulo, agora eu posso voltar aqui tranquilamente. Eu tava entrevistando aqui os vencedores aqui, foi um grande prazer. Descobri que eu cometi uma mancada aqui, a Paola saiu do Masterchef há 4 anos. E eu falando, ela tá no Masterchef, super atualizada, mas enfim... Não se preocupa não, acontece. Tudo bem. Eu tô aqui na ansiedade, porque eu estou concorrendo a um prêmio também, meus amigos. Tá vendo? Pensa que não, o maior mico do Brasil na Copa do Mundo. Não, não é esse. Eu tô concorrendo aqui à revelação do humor. Eu faço isso há 20 anos. Como... Não faz o menor sentido. Quem tá concorrendo comigo? Carlos Alberto de Nóbrega. O Jô, coitado, que já foi. Não faz sentido, mas enfim... Tô concorrendo à revelação, o IBEST acha que eu tô aí, tá bom. Então eu sou revelação, eu tô concorrendo junto com Barbixas. Olha, Barbixas, já foi. Barbicha virou calvície, já faz tempo. Muito bem, mano. Temos aqui uma profissão diferente de médico, de professor, de advogado. Profissão diferente. Que você fala o que você faz na rua e as pessoas ficam te perguntando, você tem que explicar o que você faz, porque é realmente diferente. Você aí no fundo faz o quê? Comissário de bordo? Olha, mano, e casado com uma moça? Caralho, que da hora. Não, tô zoando. O cara já fudeu o show, né? Logo no começo. Da hora, irmão. Mas você sempre quis ser comissário? Ou você quer ser piloto e tá servindo um café? Sacanagem. Fala aí, mano. Bateu o avião, virou comissário.
Não, acho do cara, acho muita coragem, mano, de verdade. Pô, você pega umas turbulências fodidas, volta pro avião e... De boa, né? O avião balançando pra caralho, você aceita um café? Da hora, mano. Qual companhia que você é comissária? Azul? É, tem que ser corajoso mesmo. Aquele avião, não sei não. Da hora. Outras profissões diferentes, vamos ver, mais alguma aí? Você faz o quê, moça? Dubladora, que legal, moça. Do que você já dublou? A Khloe Kardashian, que da hora. Faz aí, sacanagem. Qual é a frase da Khloe? Vou fazer compras, fala isso. Não muda? Deixa eu ver se é a Khloe mesmo. Então fala, vou fazer compras. Caralho! Nada a ver, né, mano? Que legal, você faz a Khloe Kardashian. Pô, minha esposa ia ficar mó da hora, assim, mano, mó feliz. A minha esposa fica assistindo o bagulho do programa das Kardashian. E é o emprego que você tem pro resto da vida, né, moça? Até o site GPT tomar o seu lugar. Pô, a inteligência artificial. Mas, mano, é um negócio que continua. Você sabe que eu tinha preconceito com esse negócio, né? Com o programa, porque eu queria ver futebol, a minha esposa, vamos ver as Kardashian. Eu falava, porra nenhuma, não vou ver isso aí, que merda. Não, é muito legal, você tem que ver. Eu falava, por que eu tenho que ver, mano? Da onde? As minas são famosas por quê? É atriz, é o quê? Ela, não, tudo começou quando uma delas acabou transando e filmaram ela. Eu falei, acho que eu quero ver esse programa. Aí eu comecei a ver, falei, meu Deus do céu, quem que é essa mulher horrível? Minha esposa falou, esse é o pai. Aí eu comecei a ver, moço. Da hora que você faz a Khloe. Tem algum policial aí? Muito mais corajoso que o bombeiro. 100%. Qual a sua área da polícia? Oi? Soldado da polícia de Minas Gerais, que da hora, mano. Os caras lá jogam bomba de pão de queijo. Bandido fica grudado. Policial de Minas, é da hora que os caras são educados. Por favor, eu queria prender o senhor. O senhor pode botar a mão na cabeça que eu vou algemar você, a coisa vai ficar ruim agora. É assim, né? O cara é mó simpático esse policial. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Quero dizer que aqui nesse show eu tento, além de fazer as minhas piadas, comentar notícias verdadeiramente relevantes para o mundo. Vocês viram que encontraram peixe rola? Na Argentina, mano. Uma imagem viralizou de um peixe que é igual a um pênis. Eu fiquei olhando aquilo e falando, mano, a Argentina é um lugar embaçado mesmo, né, mano? Você pula no mar e se fode. Mas eu fiquei preocupado se esse peixe resolve nadar até o Brasil, encontra o pirarucu. Aí vai dar uma merda. O problema desse peixe é o seguinte, né? Não sei se ele é de mar ou de rio, mas, mano, é embaçado porque, pô, todo homem, sabe, em algum momento da vida, tem seus conflitos sexuais. O homem tem, cara. Eu tenho uma idade que todo homem, nenhum vai assumir pra você, mas no seu íntimo, os homens sabem. Pelos 23, às vezes mais novo, ele pensa, de quem que eu gosto? Será que eu gosto de mina? Será que eu gosto de cara? Todo mundo tem esse conflito, todo mundo. Ó o comissário, amigo, fala. Conflito até hoje. Nosso amigo. Todo mundo, vocês acham que eu estou zoando? Meu amigo policial mineiro, o senhor não teve um conflito em algum momento? Quantos anos foi? Não, eu vou parar de zoar. A polícia dá uma... Já não aprendo a lição, né, cara? Mas o que eu quero dizer é que imagina um sujeito na Argentina, mano, que o cara é casado com a Consuela. E aí ele fala, pô, eu tenho um pouquinho de tesão em meu primo Ramírez. Necessito pescar para espairecer o pouquinho. Aí o cara vai lá e pesca o peixe rola. Fala, tomei minha decisão. Vou a virar comissário del Azul. Não tem.
Mas olha, mano, vou falar um bagulho pra vocês. E outra coisa que as pessoas estão falando bastante é desse filme da Barbie, né, mano? O negócio tá, porra... A galera tá empolvorosa com esse filme. Eu vou dizer, eu fui assistir. Primeiro eu gostei pra caramba, que eu fui confundido com quem? Tô falando sério, me confundiram com o Ryan Gosling. Eu fui na pré-estreia, mano, a hoster falou, como é que você chama? Eu falei, Fábio Rabin. Ela falou, quem? Eu falei, não, Fábio Rabin. Obrigado pelo elogio. Essa foi boa, né, mano? O filme gerou bastante polêmica, né, mano? Pô, o pessoal mais religioso ali, acho que é crente, não sei se foi os crentes, ou não todos, né? Alguns não gostaram do filme. Eu vi uma crítica de uma menina falando que, pô, que é um filme que a Barbie fala que ela não precisa de homem, que ela é independente, e isso é errado, porque o homem se encaixa com a mulher. Eu fiquei imaginando que, mano, essa mina vai ficar mó feliz quando ela vê um filme do Brasileirinhas. Ela vai sair do cinema e vai falar, achei bom. Eles se encaixam assim que nascem as crianças, tá certo. Parabéns. Só que eu acho que também tem muita coisa, né, cara? Eu acho divertido. Você vai no shopping, pô, todo mundo de rosa com o filme. Eu acho que podia virar uma moda, né? Você vai ver Avatar, todo mundo tá de azul. Você vai no filme do Edir Macedo, todo mundo em casa, que ninguém foi ver. Eu sei que tá maior propaganda e os estabelecimentos estão se aproveitando. Eu, por exemplo, ontem tive uma experiência não tão agradável, porque eu fui no Burger King, né? Eles pintaram o Burger King lá em São Paulo tudo de rosa por causa da Barbie e tal, né? Não sei o quê. E aí eu fui lá, mano. Porque minha filha, né, quis ir, eu também. E aí, porra, comi o sanduíche do Burger King que o molho é rosa, velho. Ô, vou te falar, o bagulho é meio forte, cara. Eu comi o sanduíche da Barbie, eu caguei o fofão. O marketing tá meio esquisito. Mas vou falar um bagulho pra vocês, mano. Eu fiquei feliz porque o filme mostra um lado diferente da Barbie e tal. E deu umas ideias pra sair outras Barbie mais esquisitas. Barbie enxaqueca, Barbie não sei o quê. Eu acho que tinha que fazer umas Barbie brasileiras, sabe, mano? Barbie Flor de Lis. Porra, ela vem com 11 filhos, uma bíblia e uma pistola. Ia ser do caralho, porra. Umas Barbie diferentes. Tinha que ter o Ken do Camargo. Ele já vem com a caixa cagada. Esses dias eu falei, acho que eu vou ficar um pouquinho fora de política, né? Porque não vai acontecer nada demais. Só deu bosta, velho. Vocês viram o Bolsonaro nos Estados Unidos? Caralho, os caras fizeram tanta merda que o Trump falou, take it easy, guys. Too much. Pô, os caras do Talibã falaram, tá sussa fazer umas compras lá, hein, mano? A gente não é mais o foco. Cara, os caras só fizeram bosta. Vocês viram o ministro da Saúde, cara? Os caras xingando, os caras fazendo protesto. O da Saúde. Tomaram... Puta, ignorante, cara. Porra, parecia o zagueiro da Série B, né, mano? Zagueiro da Série D, mas se foda, louco do cara. O cara é médico, mano. Imagina você se consultar com o doutor Queiroga. Deixa eu falar, doutor, eu tô com dor de barriga. Vai cagar, desgraçado. Minha garganta tá doendo. Para de engolir, porra, filho. Tô com fimose. Para de comer, puta. Todo um nóia, mano. O ministro da Saúde pegou Covid. Vou repetir, ele é da saúde. Pegou Covid, a mesma coisa que o ministro dos Transportes ser atropelado. Ou o ministro da Educação não saber falar. E não sabia, inclusive. E não sabe. Ninguém sabe nada. Ou o ministro do Meio Ambiente queimar as árvores. Ele tá no caminho certo, esse menino. Cara, que nóia, né, mano? Os caras chegaram lá, mas porra, sem vacina, fazendo bosta pra cá. Eu não sei o que aconteceu. Acho que o Bolsonaro tava no avião, viu a Estátua da Liberdade, falou, pessoal, tamo na van, podemos fazer o que a gente quiser.
possível. Aliás, mano, uma coisa a gente tem que elogiar, né, mano? A Van é uma loja grande, né, mano? É grande o bagulho. Pô, tem tudo. Os caras vendem tudo, o velho da Van vende até a mãe, né, mano? Vocês viram o velho vendendo a mãe? Pô, que bagulho bizarro, né? Mudou o atestado de óbito da velha. Ô, esses bagulho. E o Bolsonaro dando a entrevista dele lá na ONU. Eu tomei um susto a hora que eu vi, juro. Eu tava sentado na cadeira, falei, vai falar umas merda, né? Vamos ver o que ele vai falar. Demos o auxílio. Primeiro ele começou a falar: o Brasil é um dos maiores países do planeta. Ele não sabe falar planeta. Ele fala planeta, você já reparou? A gente saiu do Lula para isso. A gente não gosta de ter um presidente que saiba falar. Essa é a regra do brasileiro. Não pode saber falar, a gente vota. Viu, professor? Você está fudido. O professor que fez... Não pode, o cara fala planeta. Aí ele falou: demos um auxílio emergencial de $800. Eu levantei da cadeira e falei: caralho, eu perdi isso. Eu tava achando que eu fui ético, eu fui burro pra caralho. Eu tava falando: mano, eu tenho dinheiro guardado, não vou pedir auxílio, né? Deve ser uma merreca, $800. Era isso mesmo, mano? Porra, bicho, só faltava continuar. E a nossa floresta está intacta. Apenas uma pessoa morreu no Brasil. E nem foi de Covid, foi de atropelamento. Falei, pelo amor de Deus, mano, que coisa. Aí assisti também essa semana, pô, a CPI, eu fui ver os vídeos. Bem na semana que eu não vi, só deu quebra-pau, né, mano? Vocês viram? Primeiro foi aquele cara da Precisa, como é que chama? Preciso roubar. Aí tinha a Simone Tebet lá, debatendo com o cara. Aí o moleque, acho que tinha 16 anos, sei lá quantos anos, tinha o dono da empresa, né, mano? Falou: não, a senhora está descontrolada. Falou: não estou descontrolada! Ah, que isso? Só faltava dançar descontrolada. Repara, só faltava dançar. Eu falei: caralho, ela tá mesmo meio descontrolada um pouco. Aí os caras machistas do caralho. Aí apareceu um cara que eu gosto muito, chamado Otto Alencar, que é um senador velho, né, mano? E ele ficava só botando pilha, eu me identifico muito. Começou a briga, ele começou: seu ladrão, seu moleque. Você é um moleque, é um bandido. Puxa saco do Bolsonaro. Ele se escondia atrás do outro. Você é só um bosta. Puxa saco, você é um bosta. Puxa saco, moleque. Eu era assim na escola. Os caras começavam a sair na mão. Eu falava: vai, seus otários, vai. 2 otários, um brigando com o outro. Comi a esposa das duas. Vai, seus bosta. Aí deu aquela outra treta lá também do Renan Calheiros. Muito divertido também, mano. Aí esse senador é daqui, né? Tem um do Sul. Que o Renan Calheiros: não me interrompa. Aí o cara: não, eu vou interromper sim. Não vai não, porque eu não gosto de ser então eu vá pros quintos. Falei: que porra é essa? Aí o Renan, cara, eu tô um vagabundo. Eu falei: caralho, começou a baixar. Vagabundo é tu. Não, ladrão, você que é ladrão. Eu comi sua mãe, eu comi minha mãe. Os caras começaram a se perder. Os caras se perderam no xingamento, mano. Nossa, cara, o Brasil é uma várzea. É uma puta várzea. Mas acho que a coisa que a gente tem que levar a sério é como a gente tentar diferenciar, né, mano, as coisas e manter a nossa ética. Acho que isso é o mais difícil, né? Pô, porque é um bagulho meio pesado, se você for ver. O outro vende a mãe, mano. O dono da van mudou o atestado de óbito da mãe, né? É a acusação. A Prevent Senior, que é essa empresa de plano de saúde, está sendo acusada de usar ser humano como um cobaia. Cara, oferecer cloroquina para as pessoas, o caramba. Mano, um bagulho pesado. E os meus pais, eles são velhinhos, eles estão na Prevent Senior. E aí bateu a ética, né? Eu falei: cara, como é que vai fazer? Eu falei: pai, vamos, não tem como. Liguei para a Sul América já. Falei: ó, quanto é que custa aí para botar 2 velhos aí? Aí eles me falaram o valor. Falei: pai, toma cloroquina, o senhor vai melhorar. Pode tomar à vontade. Eu sou cardíaco, foda-se. Cloroquina, o senhor vai ficar bom. Falar uma parada pra vocês, mas acabei de voltar de viagem, porra. Levei minha filha pra assistir um show, porra, da Taylor Swift. Levei a menina pra Suíça pra ver esse show. Olha, meu Deus do céu, que cagada, né, mano?
O meu pai brigou pra caramba comigo. Falou, meu, você tá mimando essa criança. Eu falei, não tô. Tá mimando sim. Falei, não tô. Tá mimando. Eu fiquei puto com ele. Montei no pônei que eu dei pra ela e fui embora. Vacilão, mano. Eu levei minha filha pra lá, cara. Olha que cagada, hein, mano. Eu vou te falar. Primeiro, a gente passou ali pela França. Nunca tinha ido. Não, a França é um lugar muito louco, né? Mas lá os caras não gostam muito de você falar inglês, né? Pô, eu fui pra Disney lá da França. Falei pro Mickey, I love you. Ele falou, parlez français, motherfucker. Vai, Corinthians. Esquisito. E aí, por que eu fui para a Suíça com a minha filha? Porque eu, como um bom judeu, queria levar minha filha no show da Taylor Swift, mas eu pesquisei o ingresso mais barato do mundo. Suíça. Juro para vocês. Só que eu não pesquisei a moeda da Suíça. E aí eu tomei grande no meu rabo, cara. Porque eu vou dizer para vocês, o franco suíço é uma ofensa. Essa moeda devia chamar Elon Musk, que é muito rico. Caralho, é mais alto que o dólar, é mais alto. O franco suíço pega o euro e fala, mendigo. É muito caro. Uma água naquela merda, 20 reais uma água. 3 francos uma água, 21 reais. Fala, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eu fiquei 8 dias, tomei 2 águas. Minha mulher falava, eu tô com sede. Eu falava, mano, aguenta, velho, aguenta. Outro dia que eu tava na mesa com 4 águas assim pra minha família, eu falei, caralho, eu tô vendo um CrossFox aqui. Eu tô com as águas reunidas já, tirando do dinheiro do investimento pra tomar água naquela merda. Aí vem o garçom pra mim e falou, meu amigo, aqui na Suíça você não precisa comprar água, pode beber da torneira. Eu falei, filha da puta, você não me avisou antes de eu passar o cartão. A próxima vez que for pra Suíça eu vou levar um isopor, um monte de garrafa vazia e vou vender. País caro do caralho, mano. Eu vou te falar, lá é muito limpo. Você pode beber até da privada a água. Você bebeu um mijo do suíço, você fica hidratado. Vou falar, cara, sem zoeira agora, o lugar mais bonito que eu já fui na minha vida. É impressionante, eu não tenho como descrever. É muito bonito. Você olha pro lado, você fica, caralho, que lindo, caralho. É muito bonito, não dá pra descrever. Mano, pra vocês terem ideia, eu juro, eu bati uma punheta olhando pra uma montanha. Falei, coisa linda. Eles não gostaram dessa piada lá na Suíça. É muito bonito, cara. Sensacional. Agora vamos falar uma coisa, mano. Que país evoluído, hein, cara? Dá um negócio. Eu cheguei, o primeiro hotel que eu fiquei, eu fui pedir informação, eu cheguei na recepcionista, eu falei, hi, you speak English? A mulher falou, não, só falo alemão, francês e italiano. Eu falei, caralho? Quer me humilhar, moço? Isso não é uma mulher, é o Duolingo. Ela falou, não, aqui na Suíça a gente fala mais ou menos umas 3, 4 línguas. Eu falei, puta, que vergonha, né? Como é que eu vou falar pra ela que no meu país os últimos 3 presidentes não falaram nem português? Mas olha, você sabe que a gente fica falando do Brasil, mas os outros países também tá foda, né, cara? Os Estados Unidos tá numa fossa, hein, cara? Puta que pariu. Eu vi o primeiro debate dos caras lá, as opções. Os caras têm 2 opções. Aí primeiro eu vi o Trump falando, eu falei, meu Deus do céu, velho. O maluco mente tanto que o Pablo Marçal falou, isso aí é exagero, cara. Você não pode falar tanta mentira. E aí hoje eu fiquei sabendo que o Biden saiu, né, cara? O Biden desistiu. Ainda bem, né, porra? Porque não dá. Não é nada contra o pessoal mais velho, pelo amor de Deus, mas é o cargo que o cara vai exercer, porque é o país mais, né, importante, assim, e tá muito velhinho. Imagina os caras chegar para ele e falar, ô Biden, a Coreia do Norte tá ameaçando a gente. Eu tô cagando. Você não pode falar uma coisa dessa, não. A Coreia do Norte acabou de ameaçar. Não, eu tô cagando mesmo. Tanto que, porra, o partido dele lá, o Democratas, falou, ô Biden, na boa, se continuar assim, a gente vai precisar trocar você. Até que enfim, eu tô cagando. Tô borrado. Mas olha, mudando um pouco de assunto, e o apagão você viu o apagão que deu na cabeça do Biden?
O Biden dá uns apagão também. Porra, o Trump falava com ele e dava dó, porque, pô, eu queria que ele falasse. Eu não falava não, mano. What do you think about immigration? O Biden, Ronaldo. Ah, mano, o que tem a ver o Ronaldo? Caralho, mano, mas tava estranho, viu, cara, esse debate. E baixava o nível, hein? Uma hora o Biden foi pra cima do Trump também, vocês viram? Falou, você traiu a sua mulher com uma atriz pornô. E o Trump, é mentira. Falei, que baixaria. Eu fiquei esperando a Luciana Gimenez entrar. Super Pop vai pro intervalo. Baixaria, cara. E aí eu tava viajando, né, cara, quando aconteceu o que aconteceu, o atentado do Trump, eu nem vi direito, só peguei de orelhada. Mas eu sei que perguntaram pra mim, né, falaram, Rabin, você acha que foi armado? Eu falei, claro que foi, como é que o cara vai atirar sem arma? Não tem nem como. Mano, que absurdo, cara, tentaram matar o Trump, velho. Se fosse tentar matar o Biden, também é só botar um degrau. Ronaldo! Me machuquei. Que bosta. Mas olha, mano, estranho, de verdade. Foi muito estranho, né, cara? Porque, pô, serviço secreto, pô, tá fazendo o quê ali, né, cara? Por isso que chama serviço secreto. Acho que os caras falaram, mano, você deixou isso acontecer? Qual que é o seu trabalho, cara? Secreto. Como que acontece um negócio desse? Eu acho que, mano, a polarização é um bagulho real, entendeu? Mas tem que tomar cuidado, porque tem uns loucos aí, né? Não pode chegar a matar os políticos, porra. Mas se for matar, mata de uma maneira lúdica. Por exemplo, aqui no Brasil, quer matar a Marina Silva? Dá um cigarro aceso pra ela. É poluição! Quer matar o Lula? Cerveja sem álcool. Que merda é essa, porra? Heineken Zero não. Quer matar o Bolsonaro? Dá uma salada pra ele. No lugar de cenoura, bota um monte de vibrador. Chuva de pirocas! Morre na hora. Agora, o que é realmente muito bizarro é o seguinte, cara, porra, as pessoas não estão mais elegendo políticos pelas propostas, né? Mas sim pelo que aconteceu. É bizarro isso, né? Aqui no Brasil, Bolsonaro tomou uma facada, foi eleito, cara. Estados Unidos, o Trump tomou um tiro, provavelmente vai ser eleito. Acho que o Amoedo deve estar olhando isso aí e falando, mano... Então é assim. Ele tem uma chance, né? Fazer um atentado contra o Amoedo, vão jogar uma regata nele. Sapatênis.